Drico, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Tudo Najara. bem. É um prazer recebê-la aqui. Fiquei muito feliz que tenha aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje. E falando sobre a temática das mulheres na política, eu vou ler aqui uma publicação que foi do TRE de São Paulo, falando um pouco sobre as mulheres na participação na política. Quer ver? Hum, A legislação eleitoral impõe que partidos e coligações reservem, no mínimo, 30% das candidaturas a cargos legislativos para mulheres. As agremiações também devem destinar, no mínimo, 30% dos fundos eleitoral e partidário e aplicação do mesmo percentual ao tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para as mulheres. Apesar dos incentivos legais, permanece o desafio de evitar candidaturas laranjas ou de fachada, que agravam ainda mais a subrepresentatividade feminina na política. Segundo a juíza e coordenadora do Comitê de Participação Feminina e Diversidade no Ambiente Institucional do TRE São Paulo, Maria Cláudia Bedotti, o judiciário tem um importante papel no sentido de fiscalizar o efetivo cumprimento de normas como a cota de gênero durante todo o processo eleitoral. Devem ser combatidas as diversas barreiras que impedem a ampliação da participação das mulheres na representação política. Foi como a professora Najara estava falando, as mulheres que estão entrando no espaço político para fazer a sua participação, elas encontram, não vamos falar porque a gente está num partido de esquerda, não tem isso, mas que tem sim, não tem aquele incentivo, as mulheres são usadas assim, como a capa na propaganda, linda, tá maravilhosa lá, a gente está levantando essa pauta, mas lá na briga interna dentro do partido, nem sempre as mulheres são favorecidas nesse debate, na distribuição de verbas, ou outras coisas dentro do partido. Então, nós, como membros da esquerda, como filiados, como participantes, que está na luta mesmo na esquerda, temos que ficar de olho nisso, nessa participação de nós, mulheres, que estamos lá, na linha de frente, que a gente está levantando as pautas, que está indo para a luta. Então, é nossa obrigação a gente fiscalizar se o partido que nós estamos, realmente, eles estão dando voz a essas mulheres, eles estão dando voz a gente nessa luta, porque isso é importante. E a Najara estava falando do prefeito de Taboão, o digníssimo prefeito de Taboão era aquele deputado, vocês já devem ter ouvido falar, né? Deputado estadual Afrígio, lembram dele? Uma figura muito importante que todas as pautas que ele votou a favor na LESP, né, foram contra o cidadão. Então, vocês imaginam o prefeito maravilhoso que é da cidade do Taboão, né? E ele é um empreiteiro, sim, com certeza, é um homem que mexe com questão de terras. Já ouviram falar da cooperativa habitacional, do Vida Nova do Taboão e tantos outros empreendimentos dele. Então, vocês imaginam, não é uma pessoa muito assim, muito gentil na fala e muito gentil na política. Uma figura já dele, né? Então, assim, eu imagino que a Najara enfrentou na campanha eleitoral dela, que não foi fácil, né? Não foi, não foi fácil ali, a briga ali no Tabuão, eles são muito terríveis, sabe? São 5 famílias ali, que pelo menos das que eu conheço, que elas não jogam limpo na política, então eu me solidarizo com ela, que eu imagino que ela passou. E não é diferente aqui na minha cidade, que é Itapecerica da Serra, aqui também. Nós temos umas 5 famílias, 6 famílias aqui da região que elas dificultam bastante as pautas femininas. Inclusive as mulheres de suas próprias famílias dificultam essas pautas aqui, né? Então é uma luta intensa. E é difícil mais mulheres na política devido a esse conflito todo que há e não favorecem a gente, né? E eu vou perguntar para a Najara, fazer uma pergunta para ela assim: o que fazer, o que ela considera que é importante nós fazermos para ampliar a participação política das mulheres, que ainda é pequena, né? Considerando as candidaturas masculinas e a porcentagem de homens que vão para espaços de poder, que vão para a política, a nossa participação é ínfima. O que ela considera que a gente seria importante nós fazermos como militância, como pessoas que estão ligadas a partidos de esquerda, ou mesmo simpatizantes de partido de esquerda, para trazer mais mulheres
para o campo da política. Vanessa, obrigada pela exposição e pela pergunta. Que bom que você conhece um pouco da realidade de Taboão da Serra, que certamente é muito próxima da realidade de Itapecerica, Embu, enfim, essas cidades que são dominadas por algumas famílias que se perpetuam no poder, né? A gente faz muito esse enfrentamento, é muito importante que a gente fale disso sempre, porque não há democracia se a gente permite com que tenha essa perpetuação, né? E o sistema político permite com que tenha essa perpetuação dessas famílias no poder, é algo que a gente faz esse enfrentamento, né, de forma muito latente. E, bom, você falou do TSE, né, e do quanto essa cota de gênero para a disputa eleitoral, né? Então, a gente tem aí a cota de 30%, né, dos partidos. Os partidos precisam ter aí, no mínimo, 30% de mulheres fazendo a disputa, mas o que a gente viu até agora, depois do estabelecimento dessas cotas, é que as mulheres fazem essa disputa, mas muitas vezes como laranja, né? Então, assim, o partido precisa ter obrigatoriamente, no mínimo, 30% de mulheres fazendo a disputa, mas o investimento na campanha dessas mulheres não é o mesmo, né? E quando há essas mulheres fazendo essa disputa, muitas vezes são mulheres que pertencem aí a famílias de políticos, né? Então, assim, quando há essa mudança, entre aspas, são mudanças muito, né, que se coloca mulheres que já fazem parte de famílias, né, tradicionais aí na política local. É o que a gente percebe, né, e a luta que a gente faz, né, enquanto mulheres de esquerda, enfim, que tem esse entendimento mais pragmático do significado dessa inclusão por ações afirmativas, é que não basta ser mulher, né, ou como não basta ser negro. Então, para fazer essa disputa, a gente tem que fazer no sentido de que essas mulheres precisam defender os direitos das mulheres e que os negros precisam fazer essa defesa também dos direitos da população negra, assim como os LGBTs, enfim, pessoas com deficiência, né? Quando a gente pensa na inclusão de grupos minorizados, essa representação, né, que muitas vezes é uma representação, mas sem representatividade, né? Então, a gente tem essa representação política de algumas mulheres, né? Aqui em Taboão temos 3 mulheres que foram eleitas na Câmara de Vereadores, mas elas não me representam, né? É uma representação sem representatividade, porque elas não fazem a defesa das nossas lutas e das nossas pautas, principalmente quando, né, se olha aqui para a periferia da periferia, né? Que é onde eu atuo e é onde estou. Então, assim como o Fernando Holliday, né, que é um vereador negro em São Paulo, também não faz a defesa da população negra, né? E aí existe uma questão muito importante, e que a esquerda precisa pensar, né? Que o quanto essas pautas, né, que a direita coloca como identitárias, né? E que não são pautas identitárias, são questões estruturantes, né? Porque o machismo é estrutural, o racismo é estrutural. Então, isso é o que estrutura a nossa sociedade, né? Quando a gente está envolvendo essas pautas no âmbito da política, de forma a estabelecer aí direitos e pensar ações afirmativas, né? Que é um tema também que a gente, né, que é colocado aqui nesse debate de hoje, porque cotas é uma medida de ações afirmativas, mas a gente precisa pensar muitas outras, né? O que são ações afirmativas? É você observar ali que você constituir direitos a quem não tem direitos, né? Então, você trazer ali questões de tratar desigualmente os desiguais, né? Não é possível que a gente trate igualmente pessoas que estão numa situação de desigualdade, né? Então, isso já é trazido desde a Grécia Antiga, né, por Aristóteles, que é dar oportunidades a quem não tem essas oportunidades. Não tem como você tratar de forma igual mulheres e homens na nossa sociedade, porque as mulheres, elas necessitam de mais direitos, né? Elas necessitam de uma atenção especial, porque se você coloca numa situação de igualdade, você faz com que essas mulheres sejam prejudicadas, né? Assim como os negros que enfrentam racismo cotidianamente, se a gente não observa a questão do racismo, que é estrutural, a gente faz com que eles sejam excluídos, né? Esse grupo social, que é a maioria da população brasileira, seja excluído. Então, é muito vergonhoso que tenhamos tão pouca representação de pessoas negras, de mulheres na política, e ainda mais é vergonhoso que a gente perceba que a direita está entendendo muito bem isso, né? O Bruno Covas, antes de morrer, na posse, né, fez
quando assumiu a Prefeitura de São Paulo, fez ali um pronunciamento muito contundente com relação à questão racial, com relação às mulheres, ele incluiu mulheres nas secretarias, né? E a direita tem entendido muito bem esse debate, porque esse debate ele está na ordem do dia, né? A Rede Globo tem entendido muito bem, as empresas têm entendido muito bem e tem colocado muito, como você colocou, como você mesmo fala, né, Vanessa, coloca na capa, mas não coloca na estrutura, né? Então você coloca ali pessoas negras e mulheres numa perspectiva mais de entender isso no marketing da política, mas não dá estrutura para que isso se firme de forma mais pragmática. E quando você dá estrutura para essas pessoas, né? A direita faz isso muito bem, para essas pessoas que vão, na verdade, fazer essa negação do que está sendo colocado como debate político pela esquerda, né? Quando a gente pleiteia aí direitos, né, para essas populações. Então, assim, dando um exemplo muito prático, né, a prefeita de Bauru. A prefeita de Bauru, ela, se não me engano, ela é do Partido Republicanos, ela é de um partido de direita, né, acho que é do Republicanos, ela é uma mulher jovem, negra, e que foi ali bancada pela direita para fazer uma defesa, né, muito contra, né, filha de pastores, de pastor, muito contra o que a gente tem pleiteado com relação aos direitos das mulheres negras, né. O Fernando Holliday também, que é fruto do MBL, ele também é fruto desse investimento da direita liberal, né, que escolhe um jovem negro periférico, mas que vai fazer essa representação do que a direita quer como debate político na Câmara de São Paulo, né? Então, esse investimento que tem sido feito na direita, pela direita, com relação a esses representantes políticos, né, é muito perigoso, né? Tanto essa extrema-direita quanto essa direita, né, essa centro-direita, né, tem feito esse investimento porque tem visto que esse debate se tornou um debate fundamental e que está posto na nossa sociedade, né? Enquanto isso, a gente percebe que, né, fazendo muito, a gente precisa fazer essa discussão, né, interna sobre essas questões da esquerda que a gente representa também, para que essa estrutura seja posta também, né? Porque não é simplesmente a gente fazer essa atuação, a gente se sente muito bem fazendo essa atuação dentro do PSOL ou de outros partidos, né, que representam aí a esquerda, mas, assim, o quanto isso, de fato, permite com que tenhamos, com que alcancemos essa emancipação, né, o quanto isso também não está só numa narrativa, né, e o quanto essa estrutura interna, muitas vezes, é dominada por homens brancos, né, porque a esquerda também, ela é muito fixada, né, no que se coloca aí dentro dessa questão muito que é muitas vezes naturalizada, né? Que, enfim, é colocada como se a gente tivesse um determinado papel dentro dessa representação política, né? Mas que a estrutura de comando esteja nas mãos de determinadas pessoas. E, bom, aí para finalizar, a gente tem a alteração, né? Possivelmente no código, no processo eleitoral, por conta das candidaturas, né? Então, possivelmente, né, está sendo votado, acho que isso, inclusive, vai ser direcionado, né, que as candidaturas de pessoas negras e de mulheres recebam o dobro do fundo partidário, né, quando essas pessoas forem eleitas, no caso dessas pessoas serem eleitas, o partido recebe o dobro do fundo partidário, e isso é uma questão muito interessante, porque isso, inclusive, foi uma proposta política de uma mulher da direita, que representa a direita, né? Então, a esquerda está fazendo esse debate, né? Então, o fato, isso também é uma conquista, né? Isso também é visto, né? E é colocado como uma ação afirmativa, o fato de pessoas negras e mulheres eleitas trazerem aí o dobro do fundo partidário para os partidos, né? Isso dá mais estrutura para a campanha política, e isso faz com que os partidos também tenham esse olhar mais atento à questão das mulheres e dos negros, porque se ganha no fato, na possibilidade dessas pessoas ganharem aí, serem eleitas, né? O fato dessas pessoas serem eleitas traz muitos benefícios para o partido, né, no sentido financeiro e no sentido de estrutura, né? Então, que pensemos nisso, né?
para que esse debate ele não fique simplesmente circunscrito ao que a gente coloca como machismo ou racismo estrutural, né? Esse debate antirracista e esse debate por mais mulheres na política e em outros espaços, né, por direitos, ele deve ser um debate de todos, né? Ele não deve ser um debate somente de pessoas negras ou de mulheres. Ele deve o antirracismo e o antimachismo ele inclui essa responsabilidade, né? Não basta não ser racista ou não ser machista, né? É preciso ser anti. E o ser antirracista e antimachista é você dar estrutura também para que essa realidade se altere.